Ó. Música dramática. Será que eles vão? Acho que não. Acho que não ouviram, né? Boa noite, meu povo brasileiro. A Luísa foi a primeira a entrar, sua linda. Sanga maravilhosa. Que saudade. Saudade de vocês. E hoje a gente tem aquela nossa sessão pipoca, que é aquela gostosurice, né, gente? Fiquem ligados que a gente vai liberar os pacotes em breve. Vamos assistir a vulnerabilidade da Renata, do Theo. É hoje. Fabi! Nossa última live. Vitória! Filho! Hugo! Tá por aqui? Essa vai ser a nossa última live dessa Série de lives. série de lives maravilhosas. Porque eu já fico com vontade real de comer. Pipoca é uma coisa boa de comer, gente. Não é uma coisa que é um problema, sabe? Dependendo da forma como vocês vão fazer a pipoca, né? Sim. Mas se a pipoca for bem feitinha... Iba, cura da materialização. Gente, a agenda dos presenciais desse finalzinho de ano está maravilhosa, bombástica. Tá mesmo? Aproveitem, entre no site do Aura, dá uma olhada. Vai ter Floripa, vai ter BH, vai ter Rio de Janeiro. A gente tá com o cabelo molhado. Sim, tomamos chuva. E vai ter São Paulo de novo em dezembro. E agora eles estão chegando. Theo. E a gente vai aproveitar para conhecer essa dupla, esse casal maravilhoso. Oi, gente! Namastê, Olá. querido. Gostoso receber vocês aqui. É delícia de convite. Estamos muito felizes de estar com vocês. Bom, Galerinha Namastê. enquanto chegando. a Tá galera entra. chovendo por aí? Sim, tomamos até chuva hoje com os cachorros. Ah, que coisa boa. Agora a gente não tá na Chapada, a gente tá em São Paulo. Ah, por isso. Então a gente está no litoral de São Paulo também. Sim. Muito bom. E para quem não sabe, que é a minoria aqui nesta live, né? Porque eu tô vendo todo mundo entrar, a gente conhece um por um. É impressionante, porque a gente vai fazendo os cursos, atendimentos, a gente vai conhecendo toda a galerinha, né, gente? Então, essa live tem um motivo muito especial, que é a gente poder arrecadar fundos para a Brigada Voluntária agora da Chapada Diamantina. Porque graças à Sanga e a vocês, a gente conseguiu arrecadar um valor expressivo para a Chapada dos Veadeiros, que não está mais precisando, para a Terra Ronca, que agora está pedindo doação de mudas, de plantas típicas do Cerrado, quem puder doar, para poder fazer o reflorestamento, principalmente das áreas De veredas, né? Que são as mais afetadas e as mais difíceis de se recompor, né? Então a gente agora que o fogo estabilizou e que começa a temporada de chuva na Chapada dos Veadeiros, fica mais tranquilo nesse sentido do fogo, mas agora o trabalho é o do pós, né? Então é tudo isso, é reflorestar, ajudar o máximo possível com a nossa força. Realmente nossa ação humana agora de construção, deixar comedouros de alimentos, né, de bebedouros de água, porque os animais que voltam para o local já queimado não encontram alimento. Então muitas vezes o efeito pós é tão ruim, é tão devastador quanto os animais morrem depois de fome, porque eles não encontram alimento, está tudo queimado. Então tem que fazer todo o trabalho, né? E aí o Theo vai falar um pouquinho, vocês têm mais do que muita experiência em cultivar, em plantar. Muito Só incrível. concluindo que agora a Chapada Diamantina está numa situação muito crítica. Realmente eles não têm roupas, acessórios, estão entrando no fogo de calça jeans. E é muito grave o que acontece, porque
existe a contaminação por conta da fumaça. Então, as pessoas bem intencionadas, precisando agir, mas colocando suas vidas aí em risco, né? E fora que a gente tem que cuidar muito com esses nossos berços de água, né? Que são esses berços que alimentam as principais bacias hidrográficas que a gente tem no Brasil. Então, isso é valiosíssimo, importantíssimo e afeta diretamente todos nós. Não só quem está na Chapada, mas todos os brasileiros, né? Então, a gente precisa olhar com bastante consciência, que é a nossa forma de ação. Ação no caos, né? Para isso, a gente se prepara para agir e para poder efetivar o nosso despertar, a nossa consciência a partir da ação. O caos existe para isso. A gente trouxe muito a leveza para as lives, porque a gente tem que agir no caos, mas não pode pesar a vibração, porque a gente também tem um compromisso de sustentar a vibração alta, né? Consciente, isso é muito importante. Então, essa sutileza da gente conseguir estar no caos, mas vibrando de forma sutil, na pureza, né? Sem criar movimentos apocalípticos, destruidores, agressivos, violentos, porque não é isso que a gente tem que estar fazendo aqui. A gente veio despertar. Sim, agora sim, a gente não fala mais, a gente vai ouvir o casal, aliás, nossos convidados. E a gente vai fazer umas perguntas para vocês. Primeiro vamos deixar o Theo e a Rê contar um pouquinho do trabalho que eles estão fazendo, que é bem bonito também, bem importante, que tem a ver com a cura do planeta. Com certeza. Então podem se apresentar. Então, eu sou a Rê, sou a Renata, parceira do Theo, a gente tem um projeto juntos aqui no litoral de São Paulo. E a gente recebe, né, grupos para retiros, somos professores de yoga, então a gente mantém esse trabalho também de elevação da frequência através dos nossos retiros, dos mantras. É um trabalho bem lindo, bem gostoso. E a gente sente bastante esse desafio, assim, de manter, né, essa elevação da frequência, para a gente poder inspirar e passar para as pessoas que vêm por aqui, que praticam com a gente, que estão com a gente. Então, vocês estão mais que convidados também, né? A não sabe, já faz um tempinho que a gente troca essa figurinha. Quando vocês puderem vir aqui conhecer o nosso espaço, será um prazer recebê-los aqui no Cultivo do Jardim do Amor, um projeto que o Theo começou há alguns anos atrás. E eu cheguei com o bonde andando no comecinho, daí ele pode contar um pouquinho mais desse projeto que ele idealizou. Como você falou a respeito da ação, né? Da necessidade da ação, né? De estarmos trabalhando pela elevação da frequência, através das práticas, do sadhana, mas trazer o Karma Yoga, né? Através da regularidade, né, do cultivo. E aqui nós produzimos árvores nativas, né, da Mata Atlântica, nós estamos nesse bioma. Então produzimos aqui num viveiro florestal, onde toda a produção é orgânica, sem nenhum tipo de agrotóxico ou adubo químico. Todo o processo aqui, ele é um laboratório, onde não tem nada externo. Nós plantamos as matrizes florestais há cerca de 20 anos. Hoje nós coletamos as sementes dessas matrizes, germinamos, produzimos, e a gente destina 40 mil mudas por ano, em média, que produzimos aqui, para a restauração florestal, né? Para recuperação de áreas degradadas, para restauração de nascentes, para recuperação, né, na Mata Atlântica. Foi o bioma, né, mais degradado, né, mais ocupado, né? Hoje o Cerrado e a Amazônia estão sob mais pressão, né? A gente tem a Lei da Mata Atlântica, grandes ONGs, né, e muitos movimentos
conseguiram reverter mesmo a tendência. Hoje a gente vem recuperando a cobertura vegetal, a cobertura florestal da Mata Atlântica através da ação de grupos organizados, de formar uma hegemonia mesmo de entendimento da necessidade da proteção desse bioma que abastece a cidade de São Paulo, né? Os principais mananciais que abastecem a cidade de São Paulo estão, né, em todo o cinturão verde ao redor dessa cidade. E há muitos anos, né, eu venho estruturando mesmo esse centro, virou um centro de permacultura e um centro de retiros de yoga. E também de formação de professores, né, através da nossa escola, que trabalha com yoga integrativo, com tantra yoga. Então, a gente vive aqui isso que você trouxe, a gente procura viver, né? Colocar e direcionar a intenção, a energia para construir um espaço e sustentar e semear essa visão e essa forma de viver a vida em harmonia com a nossa natureza e com a natureza, né? Dentro e fora. Maravilhoso. Incrível. Incrível mesmo. Só para falar para vocês, quem ficar até o final vai ganhar um momento de mantras com eles. Porque, além de tudo isso, eles tocam, gente, e cantam. Então não é só Karma Yoga, a gente faz também Bhakti, né? Que é a devoção. E tudo isso tem a ver com aquilo que a gente está propondo na live. Realmente a gente sustentar esses 5 pilares aí para a consciência, que é muito importante, né? Essa galerinha, ela estuda com a gente, então essas ações também são propostas como servidores planetários, a gente poder realmente exercitar o Karma Yoga. E agora a galerinha também está dentro dos Bhakti Yoga e vários processos aí de estudo bem profundo para poder agir, não só estudar e pensar sobre, mas ter ação. Até porque para materializar, né, agora todas essas situações que a gente precisa e quer muito, né, como seres humanos, a gente quer materializar muitas curas, né, em nós e na natureza, tantas situações que a gente vê no mundo, a gente tem que estar na mais alta vibração, né? A gente não consegue materializar nada mal, estando ruim, vibrando denso e baixo e nessa loucura, né, de raiva, de sentimentos, de sensações. Então é importante a gente olhar para isso não só como algo que fica parecendo fantasia. Ai, você fica aí pensando positivo e falando coisas, sendo que tem tanta coisa ruim acontecendo, mas exatamente porque tem tanta loucura acontecendo, esse caos, que a gente tem que sustentar a positividade e o outro lado, para que a gente possa realmente pensar e focar e materializar exatamente esse florescer, né? Essa mata se recompondo, a gente falou sobre isso com a Bel anteontem, foi maravilhoso, é bem isso. Agora a gente tem que visualizar o planeta se curando, né? As árvores crescendo, não... É óbvio que a gente tem que colocar aqui o ponto que a galera está precisando realmente agora desse nosso amparo, mas não para a gente ficar se remoendo e, nossa, coitados, são pobres coitados. Não são pobres coitados, né? São guerreiros também, como vocês fazem um trabalho aí, tem outros fazendo lá, a gente. São esses pontos, né, de luz, fazendo trabalhos, cada um na sua capacidade, e a gente pode se ajudar, mas a gente também não deixar cair. É fácil a gente cair nessa vibração, né, nessa tendência de também, nossa, coitadinhos, meu Deus, e que também horror. A gente praticar a maldade que tem dentro de nós, achando culpados, culpando o governo, se revoltando e aumentando essa energia no planeta, né? E a gente tem um campo de energia alto, então a gente não pode nem se permitir vibrar dessa forma, porque nós só podemos nos permitir vibrar realmente consciência, que é a sustentação da consciência. Então, como tudo diz sobre nós, a gente quer saber de vocês agora, momentos de se vulnerabilizar. Como provavelmente vai ficar longo, o que a gente pensou? Tem algumas perguntinhas, depois tem um momento vulnerabilidade mesmo, que são respostas mais rápidas. Então a gente vai fazer uma pergunta para cada um.
Então, uma pergunta para o Theo e a outra para a Renata, e a gente vai brincando. Mas se vocês sentirem muita vontade de responder alguma dessas perguntas, pode responder, não tem problema. E a gente vai. Se não der para falar tudo, a gente corta e canta e tá tudo certo. Tá bom. E nada. Não precisamos terminar a live. Então, vamos começar. Quem quer começar? Quer jogar um para o ímpar? Quem quer começar aí de vocês a responder? Tanto faz, tanto faz. Já fez a mãozinha assim, pode ser eu. Chama. O que significa ser um trabalhador da luz para você? Significa trazer o sagrado em tudo, né? Então, se mover no mundo com devoção. Então, colocar mesmo, se colocar a serviço, e se trabalhar mesmo para identificar as sombras, as limitações, para cada vez mais estar consciente e para poder se dedicar com saúde, vigor, com regularidade, com consistência, constância e servir. Então, acho que é estar com saúde, vigor para servir. Maravilhoso. Renata, o que para você significa cura? O que você entende por cura? Eu acho que é bem ampla, né? A resposta. Mas eu acho que principalmente é a gente poder identificar, né, internamente. Identificar momentos, né, coisas, experiências que passamos para poder ressignificá-las, né? E essa cura está dentro de nós, né? Não esperar um fator externo para a gente se curar. Eu acho que a cura vem através do autoconhecimento, de uma certa forma também de uma autorresponsabilidade, querer se curar, né? Numa cura individual, em primeiro lugar, né? Para a gente poder identificar as questões, né, que devem ser curadas e através disso ressignificar de diversas formas e ferramentas. Acho que o autoconhecimento, a autoinvestigação é um caminho, né? E acho que essa cura está dentro. Acho que a gente tem toda a condição de nos tornarmos, né, curadores de nós mesmos através de ações internas, de hábitos, né, de colocar na nossa mente, né, um pensamento positivo, né, não digo assim em forma de doenças sérias e tal, mas eu acho que as curas emocionais, né, que acabam chegando a um ponto de doença física, se a gente não olha para elas, acho que a gente é capaz de tratar, né, quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente consegue identificar. E eu acho que através do yoga, por exemplo, né, das práticas do yoga, de meditação, cantar mantras, né, ter uma vida saudável, um pensamento saudável, manter a frequência elevada e direcionar, né, essa intenção de cura, né, porque a cura pode ser no coração, né, emoções, sentimentos e várias coisas. Então, e acho que, em primeiro lugar, a gente tem que curar nós mesmos, né, individualmente, para a partir daí a gente poder ser um instrumento, um canal, né, que possa ajudar aos outros se curarem também. Maravilhoso. E Theo, e na sua experiência, na sua trajetória de vida, conta pra gente uma história que você testemunhou cura. Não importa se foi em você, alguma situação sua pessoal, ou se foi algo que aconteceu que você teve alguma coisa que fala assim, nossa, isso para mim, isso retrata cura. Essa situação. Eu acho que, para mim, acho que um processo mais intenso, que eu ainda vivo, né, ainda passo, mas que é o processo dessa relação com o masculino, né, o masculino distorcido, tantos padrões, né, tantas crenças, né, que vêm, né, da nossa educação, da cultura, da sociedade onde nós estamos inseridos.
Então, eu já vibrei muito, né, nessa frequência. Encontrei o Tantra a partir dessa motivação, sem saber, inconscientemente, né? Errei bastante nesse caminho, na distorção dos ensinamentos do Tantra, utilizando poderes que a gente obtém com a prática regular, com o aprofundamento das técnicas, e, e mesmo estudando, e mesmo procurando se aprofundar, a, a natureza inferior acaba se apropriando, né? O ego, né, identificado com o poder, o abuso de poder, né? Então eu vivi isso, né? Eu sofri muito com isso, né? Com relações, com a inconsciência mesmo de um padrão de um masculino distorcido. Então eu tive a graça mesmo, eu tive a graça de através de estudos, de um professor, né, que me fez mergulhar mesmo no campo do estudo da luxúria, né, da relação com sexo, com dinheiro, com poder. E eu sinto que o fato de hoje eu ter um casamento com a Renata, sabe, da gente poder viver a nossa verdade, né, se respeitando de uma forma, de um verdadeiro respeito, né, de igualdade, de acolhimento, de, de poder aprofundar numa relação. Então eu sinto que essa foi a principal cura que passou por mim, uma vez que é quase que aquele centro onde é aquele ponto cego, né? A gente vai nos nossos processos, né? Vai abrindo campo de perspectiva, mas parece que sempre continua um ponto cego que acaba entrando pela porta dos fundos e a gente achando que está arrasando na espiritualidade, no tantra, no xamanismo, e acaba sendo pego pela vaidade, pelo egoísmo, pela manipulação. Então, eu acho que poder falar disso, né, com calma, tranquilidade, de poder estar aqui, né, com a Renata, de a gente poder estar construindo junto, porque todo dia a gente tece, né, essa trama da união. Mas eu sinto que essa passagem mesmo, né, de compreensão, eu acho que foi uma grande cura mesmo, uma grande cura. E o portão, né? Teve a cura do portão. E o portão. O portão exercitando a firmeza do masculino, né? Foi quando o chamado, né? Dos limites. O pessoal deve estar fazendo cara de interrogação, né? Que história é essa do portão? Mas enfim, fica para uma próxima. E para você, Rê, o que significa consciência? Pois é. A consciência não é aquela coisa de, estou com a minha consciência leve, vou deitar no travesseiro, estou com a minha consciência leve. É muito além disso, né? Consciência, a gente está alinhado com a consciência suprema, né? A gente está alinhado com a consciência do nosso eu superior, né? A nossa conexão com o divino. A gente está com a mente clara, neutra, positiva, né? Está realmente conectado com essa fonte suprema, né? Não uma consciência, novamente falado, a nível individual, mas a nível de um coletivo, né? De uma consciência elevada que transcende essa coisa do individual, do eu, do ego, né? E que às vezes a gente tem desafios para estar alinhada com essa consciência superior. Então,
é um exercício diário, né? Por mais que a gente vive aqui uma vida, né, de yoga, de retiros, de mantras, bhakti, devoção, mas é muito fácil a gente também sair e desalinhar desse estado de consciência elevado, né? Então é uma observação, uma autoobservação constante para manter esse alinhamento. Então é uma busca constante para estar alinhado nesse nível de consciência, né? Não essa consciência de tipo, hoje estou dormindo tranquila, vou pôr a minha cabeça no travesseiro que eu estou com a consciência leve, fiz tudo direitinho hoje. Né? Vai muito além disso, do que essa consciência individual. São muitas consciências numa única consciência, né? Porque a gente está num sonho e estamos num dos bardos, e aí a gente acessa também, né? Na multidimensionalidade. Às vezes a gente está super alinhado, e aí o que acontece é que a gente desalinhou em algum outro lugar, né? Tem partes nossas que estão se desalinhando, então a gente ter essa sutileza é fundamental para a gente conseguir sustentar. Sustentação ela é complexa, é isso que você falou mesmo. É o maior desafio, ter humildade, né, para poder sustentar. Com certeza. E, Theo, você escuta esse todos somos um, qual é a sensação que isso traz em você? Só assim, sem mente, sensação. Quando você escuta isso, te traz uma sensação? A sensação, eu acho que é acessar mesmo essa fonte que nos une, né? A essência de que da união, desse elo que sustenta toda a vida. Quando nós temos a permissão, o merecimento, através dos nossos esforços, de acessar essa experiência de que a vida que passa por mim, passa por você, e que passa por todos os animais e as plantas, mas realmente a gente poder entrar nesse portal, né? Então, mais do que palavras, né, é nós desenvolvermos o merecimento através da prática, né? Então, eu sinto muito que o caminho é através do sadhana, da regularidade, da repetição, da, 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 da de uma prática consistente e regular, né? Para que a gente possa ter essa permissão, né, de, através do mestre, né, acessar esse campo, né? Então, acho que a experiência que vem através da meditação, né, a unidade, ter esse lugar que é o que a gente vibra, que é ter a experiência de natureza. Mais do que falar de meio, a gente fala de meio ambiente, se preocupa, e às vezes eu já vi muito isso, né, de muito preocupado em defender o meio ambiente, reproduzir a guerra da dualidade de nós contra eles, né? E aí a gente acaba, por uma boa causa, alimentando a guerra, alimentando essa dualidade do julgamento, né? Então, mais do que essa culpa em se mover, né, através da culpa, mas é alimentar a conexão com a natureza que está ao alcance, né, com a sua pequena compostagem, com a sua pequena horta, um pequeno herbário, né, cuidar de um jardim, mas ter essa ação de alimentar essa conexão, né, que é essa vibração, né, da unidade com a natureza que está ao alcance, que cria as condições de podermos ter esses vislumbres de uau, existe isso, né? Existe amor, né? E realmente é tudo um, né? Sustentar práticas que sustentam a vida, né? Não a destruição. Maravilhoso. Vamos ver. E você, Rê, o que você sente que você ainda não faz e que você poderia fazer pelo planeta? Que eu ainda não faço, nossa, muitas coisas. Muitas coisas.
como realmente botar a mão na massa, fazer voluntariado, fazer trabalhos voluntários. Espera que caiu meu fone. Pulou aqui o fonezinho. Acho que tem muita coisa que ainda pode ser feita, né? Acho que o que a gente faz, o que eu faço, enfim, ainda é muito pouco. Então, acho que são inúmeras as coisas. Tanto E de pelo, fazer trabalho social, como fazer, sei lá, realmente dispor do tempo, do meu tempo, para qualquer tipo de ação, né? Que não seja o trabalho que eu faço, né? Que nós fazemos. Mas tem muita coisa, muita coisa. Acho que é uma lista infinita e pelo que seu poderia corpo. fazer. A gente faz o mínimo, né? A gente faz o mínimo, Uhum. né? Para estar alinhado, desde Mas é de como cuidar do fazer. lixo, separação do lixo, né? Dessas pequenas atitudes, né? Tentar dar o exemplo para filhos, familiares, isso é o mínimo, mas é realmente de botar a mão na massa, fazer, ir para uma linha de frente de alguma coisa, isso realmente é uma coisa que eu ainda não fiz. Espero um dia poder fazer, porque às vezes eu sinto mesmo, nossa, né? Às vezes a gente vai ficar com uma lábia, né? Com um papinho e tal, não sei o quê, mas essa coisa de honrar a calça que veste, sabe? De walk your talk. Às vezes eu me sinto um pouquinho não sendo realmente, porque às vezes a gente fala tantas coisas, né? Inspira, e dá conselhos e fala, e às vezes a gente não age tanto quanto a gente fala, e às vezes eu me sinto um pouco nesse lugar, né? De E não não, realmente botar a mão na massa e fazer alguma coisa. Não tô Além super... do básico, né? Daquele mínimo que a gente faz no dia a dia. maravilhoso. Agora eu quero saber no seu templo, no seu corpo, o que que falta fazer, que você poderia fazer que você não faz pelo seu corpo, pelo seu templo. Olha, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive como uma das prioridades cuidar muito bem do meu templo, porque eu sei que é um templo. Então, desde criança, eu sempre tive o hábito de boa alimentação. Eu sei o que me faz bem, o que me faz mal, tanto assim de coisas, né, de alimentação, assim como coisas vibracionais, de energia de lugares, pessoas. Então, eu sempre fui uma pessoa que sempre me resguardei. E quando eu era mais nova, eu não entendia muito bem. Eu achava que eu era uma pessoa meio tímida, meio travada. E depois, com o tempo, eu fui entendendo que é uma forma de me preservar e sustentar a minha energia para que não seja drenada, sabe? Então, eu acho que eu cuido, me cuido bem. Eu procuro manter o meu padrão de sono, eu preciso dormir cedo, eu preciso me alimentar direito, eu tenho meus hábitos, porque se eu saio dessa rotina, que foi difícil até no início do nosso relacionamento, até eu entender isso, né? É, esses hábitos que eu tenho, que não são manias nem hábitos, mas eu entendo hoje em dia, eu sei que é uma forma de me preservar energeticamente, de sustentar a minha saúde. E quando eu saio disso, sabe, acabo ficando com a imunidade mais baixa, porque a gente está sempre também em contato com muitas pessoas, os cursos, aulas e muita energia, né, que circula. Então, eu tenho que me cuidar. Então, hoje em dia, se eu posso falar alguma coisa que eu não faço por mim, que eu não estou conseguindo fazer, mas eu deveria fazer musculação para manter o corpo mais forte, além do yoga, né? Porque a gente vai ficando mais velha e tal, então eu sinto essa necessidade. Hoje em dia eu não estou conseguindo encaixar, no meu tempo não tem sido uma prioridade, não tem sido uma prioridade essa coisa da estética, né? De cuidar do corpo, ir numa academia, isso eu acho que eu poderia fazer pelo meu tempo, mas fora isso eu me alimento bem, eu procuro observar meus pensamentos, eu não sou uma pessoa que tem pensamentos negativos e fico, muito pelo contrário, sou uma pessoa muito otimista, sempre fui, até de uma forma até meio ingênua, meio lúdica, acho que tudo sempre vai dar certo, tem uma coisa assim, sempre tive isso, então acho que eu cuido bem da minha mente, eu sempre acho que tudo vai dar certo, que tudo no fim vai dar certo, tem esse lado assim até meio fantasioso,
né? Mas eu acho que no fundo acaba atraindo, né? Porque nossos pensamentos, palavras e ações acabam, né, influenciando o que a gente atrai. E eu não tenho muito, assim, o que reclamar, na verdade. E quanto ao meu corpo, acho que é mais essa coisa do exercício físico. Às vezes eu tento acompanhar vocês aí nas lives, falar, nossa, eu deveria fazer esses movimentos e tal, além do yoga. Mas fora isso, eu sempre me cuidei bem e tento passar isso como os hábitos, né? Pro Theo, para os meus filhos desde pequenos e tal. Então, essa parte de me cuidar, eu sou bem, bem alinhada. Maravilha. E, Theo, para você, o que é amor incondicional? O amor incondicional eu acho que é a maior virtude do ser humano, né? Eu acho que é o que inconscientemente todos estão buscando e que estamos nesse caminho, né? E o amor incondicional, sinceramente, eu acho que ainda eu não sei, né? Porque eu acho que eu nunca tive, né? Esse estado, né? Do amor incondicional, essa verdade, né? Pode ser que algum vislumbre, né? Mas eu vejo o amor incondicional mais como um algo a ser conquistado, né, através da entrega, através do descondicionamento, né, das identificações que a gente sabe que é ancestral, né? Então, eu sinto que o amor incondicional é a maior virtude, a maior qualidade do ser humano. Entretanto, acho que são poucos neste planeta que, que podem falar sobre isso, né? Que podem transformar isso em palavra. Mas eu sinto que é algo que todos os dias, quando acordamos, é o que devemos buscar, né? E se os nossos condicionamentos, as nossas identificações, o nosso ego, que sempre está buscando alguma coisa em troca, né? É algo que é um exercício identificarmos aonde estão os pontos que limitam eu expressar essa verdade profunda, né? Show. Então, eu acho que agora o que a gente vai fazer é ir para o momento vulnerabilidade de verdade, que é a gente vai falar algumas palavras, né, que são temas de trabalhos que a gente faz semanalmente, para que esses nossos estudantes possam desmistificar aquele lugar de que eles estão muito distantes, porque deveriam fazer mais, porque não estão conseguindo. Sabe aqueles chicotes constantes que a galera vai se dando quando está começando, já está trilhando e está sempre na expectativa do resultado. Que a pessoa já desiste né, antes de começar, né? Ah, isso é muito difícil, para que eu começar? É muito longe para mim isso. Então a gente trouxe pessoas incríveis que já têm sua trajetória, que já sustentam, que já fizeram renúncia, que já se trabalharam, que estão constantemente se trabalhando para mostrar que tudo isso são níveis e níveis, mas que a gente ainda transita. E uma das práticas que a gente propõe para eles é trabalhar realmente essa quebra desse utilizar o cérebro reptiliano, né? Que é só de recompensa e de defesa. Então, para a gente quebrar o lugar de defesa, a vulnerabilidade como prática. E para a gente quebrar o lugar da recompensa, o serviço como prática. Então, eles estão nesse momento praticando muito isso, por isso eles estão aqui para ouvir vocês. E a gente vai começar com a Renata falando quando é que você sente medo. Como que tá o medo na sua vida, quando ele se manifesta? Ai, eu sou uma pessoa um pouco medrosa, de certa forma, com coisinhas assim, tipo, ai, medinho de correr risco, de fazer coisa muito radical. Mas de uma outra certa forma, de um outro aspecto, eu não sou muito medrosa. Eu sou meio que enfio as caras e vou e não penso muito.
com uma boa ariana impulsiva. Então, acho que o medo é quando você se deixa ser dominado, né, pela mente, não pelo coração. Eu acho que quando eu fiz uma transição na minha vida, que foi assim, divisor de águas, e né, que eu mudei radicalmente a minha vida com, sei lá, com uns 41 anos, assim, eu não senti medo. Eu não senti medo. Eu senti um chamado muito forte, eu fiz tudo que teria que ser feito para fazer uma transição de vida. E esse medo não me pegou em nenhum momento, nem passou por mim. Então, eu sinto que eu tenho uns medinhos assim para coisinhas bobas, vamos assim dizer, mas para coisas importantes e grandes, eu não sei como, mas esse medo não me pega. Às vezes, quando eu tô assim, um pouco mais fragilizada, vamos assim dizer, quando as coisas não saem exatamente do jeitinho, tá naquele momento meio tal, às vezes passam uns medinhos assim, tipo, putz, será que eu fiz as escolhas certas, sabe? Será que vai dar certo no futuro? Que lugar que eu vou estar daqui, tipo, 10, 15 anos? Será que as escolhas que eu fiz, as escolhas que eu faço, vão me levar para um bom lugar? Então, assim, às vezes esses medos transitam, sabe? Por mim, mas eu não sou uma pessoa que, por exemplo, eu lembro até que uma vez até o Theo falou, Gina, como assim você não tem medo de morrer? Eu falei, gente, mas eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo da morte, sabe? Algumas coisas eu não tenho medo. Medo de envelhecer, medo de, sei lá, né? Então, assim, eu procuro não me conectar com medo, né? Quando começou a pandemia, todas essas coisas, de pegar Covid, não sei o quê, eu, eu não, eu não entro nessa frequência do medo, né? Eu tenho medinhos bobos, assim, tipo medo de dirigir à noite numa estrada, por exemplo, sabe? Sair à noite para dirigir. Então eu me preservo, procuro não correr riscos para me preservar, mas assim, é um medo que protege, vamos assim dizer, sabe? De, não vou pular de não sei aonde, fazer uma coisa muito radical para não me machucar, porque né, tem meus filhos e tal, a gente não pensa meio que assim, mas Tocou eu num não ponto, sei, eu não sou uma pessoa de muitos medos, não. aí você tocou num ponto, né? Filhos. Quando o filho liga de madrugada, num horário que não é o horário convencional, e você vê tocar o telefone, aqueles momentos que você passa tudo pela sua cabeça, né? Então, tipo, algumas coisas que às vezes pega profundo, assim, que a gente vai falar, nossa, caramba, eu acho que Acho pai. que o meu maior medo, assim, é com relação a que aconteça alguma coisa com os filhos, sabe, com pessoas, né, que a gente ama, tipo, nessa preocupação, mas não é um medo, porque eu não vibro, assim, só passa que, ai, meu Deus, eu não funciono assim. Maravilha. Então, às vezes quando. Então, assim, eu sou bem atenta. Quando eu percebo, quando o medo vem passar por mim, assim, eu procuro não nutrir isso, sabe? Tipo, quando minha filha. É raro acontecer, nunca tive situações muito assim, mas quando aconteceu uma vez de madrugada, 4 da manhã, minha filha me ligar, minha filha já tem 20 e tantos anos. E não passa na minha cabeça, tipo, ai, aconteceu algum drama, sabe? Meu Deus, o que aconteceu? Já pensando o pior. Tipo, dá aquele, assim, tipo, o que será que aconteceu? Mas não já pensando o Não li. dramaião mexicano, tipo, eu procuro não me identificar com medo. Maravilhoso. E você, Theo, tem algum medo ainda? Tem uma situação que te Tenho. sobe aquele gelo na Ah, barriga? tem várias situações, assim. Eu tenho um miserável interno, assim, que mora dentro de mim, assim, que eu tenho que estar bem atento com ele, assim, né? O medo da escassez, né? Então, está sempre, né, lidando, né, com o empreendedorismo, assumindo riscos, né? Então, vira e mexe, esse medo ainda me visita, né? Que é quando a gente começa a se mover, né? Aqui às vezes é aquela que eu tenho um filho, o que eu estou fazendo? Tem faculdade, tem isso e tem aquilo, e aposentar, sabe? Então, isso pega, assim, né? Então, nos últimos anos eu tenho lidado com isso, assim, arriscando mais, assim,
testando a confiança, sabe? Então é algo que a Renata me ensina muito, assim, ela é uma professora, assim, realmente ela tem essa confiança na vida e, e de que assim vamos e vamos é tudo do bom e do melhor e se tem, sabe, agora se a gente coloca a energia aqui, isso retorna, né? Então acho que esse é um ponto. Então o medo da escassez ainda me visita, eu tenho que lidar, né? E uma relação assim que eu tenho, né? Eu passei recentemente uma situação de saúde com meu pai, assim, sabe? Eu tenho um apego, assim, sabe? Uma ligação, assim, com os meus pais, assim, sabe? Então, me dá um frio na barriga, assim, sabe? Eu tenho uma, uma, uma ligação. Então, é claro que eu tenho medo de perder meus pais, né? Você vê os seus pais envelhecendo, né? Já começam a surgir as questões de saúde. Então, sabe, o que que eu posso fazer para, né, para ajudar, para fazer com que o meu pai faça atividade física, que a minha mãe faz, sabe? Aquela coisa de preocupação mesmo com os pais mais velhos. Eu tenho um apego muito grande com os meus pais. A gente vai falar disso. Aversão, Renata. Você é aversiva a quê? Hum. Hum. Me ajuda. É você. Aversiva a quê? Preciso pensar um pouco, que agora me deu um branco. Aversiva a quê? Me ajuda. Ah, o Bolsonaro, no mínimo, né? Ah, sim. Então, Não, mas isso não vem pro meu eu campo, tenho eu nem essa falo versão. sobre isso, nem vem no meu campo. Ah, eu tenho aversão, sabe o quê? Acho que, assim, a falta de verdade Uhum. Isso é bom nas saber. coisas, nas pessoas, né? Acho que a falta de verdade, acho que é a coisa que mais me, assim... Isso é importante mesmo. E você, Théo? Cara, eu sou uma pessoa muito conectada, assim, com as questões de políticas públicas, de política, sabe? Eu me interesso pela sociedade, eu leio, acompanho, já me envolvi com política, gosto, né? E, e hoje eu tenho assim uma aversão mesmo a esse movimento de extrema direita que a gente está vivenciando no nosso país e no mundo, né? Que é essa mentalidade, né, violenta, essa mentalidade de, de enxergar o meio ambiente simplesmente como uma commodity para exploração de benefícios de poucos, né, de políticas que alimentam a desigualdade social e que privilegiam determinados grupos. Então, eu tenho que trabalhar mesmo hoje o que está acontecendo, né, no cenário político, porque isso me dá uma gastura, assim, me dá, né, se a gente não coloca isso dentro de uma perspectiva, né, de um processo de transição planetária, da nova era, da verdade que está se manifestando e a luz, né, iluminando essas sombras que sempre estiveram na sociedade e hoje vem, né, É se fácil, manifestando. se não tomar cuidado, é fácil ser arrastado, né? Essas Sim, sim. Então eu acho que é uma, eu acho que assim, eu tenho aversão, assim, é algo que realmente é algo que precisa ser trabalhado para canalizar essa aversão em realização, né? Em estar transformando essa realidade que está ao alcance, né? É bem importante, porque isso aí é algo até interessante da gente pontuar, porque se você morrer com essa sensação, ela se multiplica 100 mil vezes e você acaba indo para esse grande umbral onde estão todas essas situações e não saindo de lá. Porque, na verdade, isso é tudo um teatro, né? Justamente para manifestar as coisas que realmente geram enredos, né? E que acabam fazendo com que a gente fique. Quando a gente vê algo que a gente
sente que tem muita razão, é difícil você não gerar aversão. Então, eu acho que é muito difícil trabalhar apego e aversão. A gente está trabalhando bastante com o grupo também, mas é a chave, é o caminho mesmo para moksha, né? É, Liberar. e mesmo assim, um dos estudos aqui, né, que passa por mim, dentro dos processos, né, com os alunos também, é o direcionamento mesmo é da passagem mesmo para essa natureza inferior, né? Então, e lidar mesmo com a raiva e direcionar essa energia para a ação correta, né? Então, perceber mesmo como que essa raiva, claro, como eu me identifico, o inconsciente coletivo acaba chegando e a gente acaba sendo influenciado, né? E também influenciando, mas canalizar, né, esse incômodo, não simplesmente como uma verdade absoluta, né, como a sua verdade, mas para trazer para o nosso campo, né, os valores humanos. Né? Então, não é uma questão simplesmente ideológica, mas o valor da não violência, né, trazer a verdade, né? Então a gente está falando, né, numa sociedade, né, menos violenta, estamos falando numa sociedade com menos fake news, né? Estamos falando numa sociedade onde haja mais respeito, né, entre os homens e mulheres, entre as opções sexuais de cada um, né? Então assim, saiu, pelo menos eu procuro fazer esse exercício de sair de uma disputa ideológica e trazer esses valores humanos para o centro, né? E, E até é legal que isso que você falou, né? É importante a gente usar isso até para a gente entender, e disso que a gente se identifica, né? Quando a gente se identifica e gera algo tão forte, né? O que disso diz da gente, né? O que isso é nosso, né? Quanto disso é nosso. E possivelmente a gente não esteja no mesmo lugar praticando isso, mas a gente ainda pratica a violência com a gente mesmo em determinadas outras situações que a gente justifica para a gente ser mais nobre ou menos nobre. Então é super interessante a gente usar isso, honrar isso como nossos mestres, porque é a prática da vida, né? A gente pode praticar na sala de aula com professores, mas é quando a vida bate na porta que você... É isso, né? Quando você se depara com a sensação, que ela é imediata, é que você vê realmente o estágio que você está. E essa verdade não tem como fugir dela, né? Quando bate a aversão, quando bate o medo, quando vem a raiva. Então, assim, é muito interessante a gente também não fugir disso. É o que você falou, real. Importante. E o mais importante é isso. E por que isso é tão forte em mim? O que é meu ainda, né? Para eu me identificar tão fortemente. Eu só me identifico com aquilo porque está em mim. Se eu não conhecesse nada disso, eu jamais me identificaria. Eu jamais saberia que existe maldade se eu realmente não tivesse nenhuma maldade em mim. Aquilo passaria despercebido, porque é um princípio muito simples, a gente fala isso pra galera. Então é legal a gente olhar realmente com essa vigilância de eu não tenho preconceito com outras opções sexuais, mas de repente eu sustento uma coisa, um ato preconceituoso ou violento dentro da minha casa com outra situação, na minha vizinhança, sei lá o quê, sei lá, né? Então a gente perceber aonde a gente ainda sustenta, né? Porque a hora que a gente conseguir, como humanidade, se libertar de tudo isso, nenhum desses personagens mais vão precisar existir para ninguém, porque eles nada mais são do que personagens para cada um de nós nos debatermos e entender que, nossa, é a chavinha falou assim, isso não é nada, né? Não significa nada, né? Não serve para nada a não ser isso, olhar para a gente mesmo. Isso. Vícios. Apego a gente já sabe que você tem. Você falou dos seus pais. Você. Um apego que você tem. Eu? Isso. Ai, tenho vários. Ele number one. O número um de todos os meus apegos. Sou bem apegadinha esse mocinho aqui. Eu sou apegada às minhas coisas.
não assim apegado no sentido material de não mas apegado assim das condições que me deixem confortáveis, sabe? Que, que me deixem confortável, que eu vou ficar bem. Então eu sou um pouquinho apegada assim em poder manter uma condição mínima de conforto para que eu possa estar bem e que para dentro desse estar bem eu possa fluir na vida bem, com leveza, fazendo o que eu preciso fazer, trabalhar. Então, assim, eu sou apegada em ter uma casa gostosa, sabe? Minimamente, né? Não, nada assim, mas sabe? Ter o meu ambiente, meu espaço, meu momento. Eu sou apegada, acho que as minhas manias. E umas coisas engraçadas, sou apegada aos meus cristais, aos meus maracás, as Gatas. minhas gatas, meus animaizinhos. Eu sou a pessoa apegadinha, eu gosto das minhas coisinhas, tenho minhas maniazinhas e sou meio apegadinha. Aos brinquedinhos, né? Os brinquedinhos dos adultos. É. Então tá. Vícios. Vícios em sensações, vícios em alimentos, exceto o Theo, né? Isso. Agora. Ah, eu de vício, eu acho que eu tenho uma relação assim com café. Eu tomo bastante café, assim, muito na dinâmica do meu dia, sabe? Eu tenho essa relação. Ainda não tenho uma tendência a, a uma sensibilidade no meu sistema respiratório que, que a indicação é eu zerar totalmente a lactose. E aí eu tenho momentos que eu sustento, tem momentos que eu não sustento, e, e percebo bem a influência disso, né? Então, lactose, glúten, já percebo como isso não faz bem para o meu organismo, mas ainda a gente arruma um monte de justificativa, né? Mas é um vício, né? Nessa questão do alimento. A gente também tem. Eu acho também com. Aí que é a questão mesmo de hábitos, né? Então, que vem com um pouco dessa coisa do vício, com apego, assim, né? Que é aqui com esse espaço, sabe? Eu tenho um lance, assim, dos cuidados aqui, assim, eu sou muito. Enfim, levo muito a sério, assim, essa coisa dos cuidados aqui, né? Então, o altar, sabe? A preparação, sabe? Todos os processos, né? Que estão envolvidos, que é uma rotina, um hábito, né? Então, mas eu acho que o que mais me pega é essa relação com café e lactose, assim, que como eu não consigo parar, é um vício. Maravilhoso. Mais alguma para a gente não estender muito? Porque às Eu vezes quero só fazer mais uma. sim, porque às vezes a gente estende muito, o Instagram corta a live e não fica salvo, só por isso. Esse dia aconteceu isso. A gente tem batido muito na tecla da questão do vício na sedução. E eu quero ouvir tanto do Theo como da Renata, se vocês ainda têm o vício de encantar, de precisar receber aplausos, de seduzir, né? Ou se direcionou essa energia de alguma forma, tá? Porque a gente fala muito que a gente vem com algo muito forte e que a gente tem que entender como utilizar isso, né? Você não vai arrancar, você tem que acolher e transformar. Mas, e aí a gente pode fazer grandes mudanças, dar grandes saltos dentro do nosso processo, usando aquela força que a gente tem, da forma que vai te manter no seu sankalpa, né? Sem te tirar do propósito daquilo que você realmente tem como algo que você escolhe para viver. Eu quero ouvir do Theo e da Rê sobre sedução, encantamento. Tá.
Então, eu, a gente até conversa bastante sobre isso. Eu me sinto assim, eu me sinto que eu não tenho essa questão da sedução em mim, sabe? Eu nunca funcionei assim nessa coisa de querer seduzir e tal. Eu sinto que eu não funciono assim dessa forma de querer seduzir, conquistar e tal. Acho que talvez pela forma como eu cresci, de uma certa forma, onde meu pai era um cara importante, famosinho no universo da moda e tal, então as pessoas já vinham muito até mim e eu até tentava me resguardar porque eu sentia que era muito pela coisa do interesse, das pessoas se aproximavam por interesse, porque tem um sobrenome, enfim, você alguma coisa, as pessoas se aproximavam e não por ser quem eu realmente era. Então, eu acho que desde sempre, desde nova, desde quando eu me dei conta desse universo, né, assim, no começo da minha adolescência, então eu sempre fui muito fechada, muito pelo contrário. Então, eu nunca utilizei a sedução, para mim, nunca foi uma ferramenta, muito pelo contrário. Às vezes a gente até brinca, né, que eu deveria fazer a linha mais um pouco, usar um pouco mais desse, mas eu nunca. Então, eu sinto que isso não é uma questão, assim, né? Lidar com a sedução. Eu deveria até trazer isso um pouco mais para esse universo feminino, da sedução e tal. Então, eu acho que falta em mim esse É, aspecto. De trabalhar dessa forma, né? De seduzir alguém, conquistar e tal, uma forma, assim, dessa sedução, desse encantamento. Porque é um dos vícios mais difíceis De largar. realmente da gente conseguir descontar e depois a gente mais vê que as mulheres ficam muito presas, mas os homens também. A gente vê que é muito mais prazeroso conquistar e seduzir do que o próprio ato sexual. O ato sexual acaba sendo todo distorcido dentro disso. Então é um lugar de cura, assim, que é muito difícil. As pessoas sofrem bastante. E é maravilhoso poder já não precisar, Não precisar disso nessa né, vida. fazer essa renúncia, assim. Já ter vindo com essa facilidade, realmente. Porque a Acho que para mim tá no negativo, tá para baixo, assim. Preciso equilibrar um pouquinho até. e eu já tenho uma super tendência, assim, super tendência. Então, o meu mecanismo de funcionamento, até determinado momento, muito do que eu falei ali no começo, desse masculino distorcido, vinha dessa necessidade de aprovação, dessa necessidade mesmo da conquista, né? Uhum. E aí eu fui percebendo como esse mecanismo é destrutivo, né? De tudo que nasce de uma sedução, de uma manipulação, como isso depois não tem fundamento, não tem estrutura para poder seguir. Seja uma sociedade de trabalho, seja um relacionamento, seja uma amizade, né? O quanto esse mecanismo de sedução, de manipulação, é nocivo nas relações, né? Então, eu tenho muito, assim, essa é uma grande tendência, assim, e eu venho trabalhando isso, venho trabalhando para poder realmente estudar essa frequência da afinidade, da sintonia nas relações, né? Então, e à medida que a gente percebe e que estabelece, muda esse padrão, tudo se reorganiza, né? As relações passam a ser mais verdadeiras, né? Há mais respeito no espaço, né? De todos que interagem entre si, né? Então, como eu dei esse exemplo desse miserável interno que vive, né? Que está ali, que eu sei que está ali, né? Que de vez em quando ele dá aquela gritada, chega rebelde. Eu tenho também esse super sedutor, assim, sabe? A vaidade, a sedução, esse lugar da conquista, do convencimento, sabe? Eu brinco que o Theo é um leonino, né? Aí eu brinco que o signo dele é leão e o ascendente é pavão. Porque ele é um leonino pavônico, né? Tipo, Então, o sedutor. eu tenho essa tendência, essa característica, né? E eu venho há anos me propondo a olhar para isso, a perceber isso dentro do comportamento, dentro do campo energético,
dentro do fluxo, né, da energia vital, como que isso atua, quais as frequências, a vibração, a cor, né? Então é incrível assim, né? Como você vai se utilizando, você percebe no campo essa frequência, né? Então, assim, eu também assim já já vivi muito assim, sabe, situações de alta destrutividade a partir dessas tendências que geram assim muito sofrimento. Eu já vivi muito isso, sabe? Assim, digamos assim, que eu passei, claro, eu aprendi, eu acho que a Mãe Divina foi muito misericordiosa comigo também, que me fez eu, digamos, eu ter algum nível de consciência antes de ter uma queda, né? Uma queda no sentido de realmente ficar muito machucado, né? Como eu venho acompanhando situações que esse mecanismo e essa tendência, né, realmente é muito destrutivo, né? Sim, hoje a gente estava falando sobre isso, como rouba tudo, né? Como densificar faz você perder realmente oportunidades, perder matéria, abundância, prosperidade, beleza, faz você perder muita coisa. E essa falsa sensação de que é bom, que é prazeroso, que é o lugar que você tem que quebrar, você tem que realmente investigar muito a verdade, né, dessa relação, olhando, observando, vendo, atuando com isso mesmo, para que você se convença e consiga dissolver essa mente de que isso é muito prazeroso, de que isso dá uma sensação muito maravilhosa. E o que a gente vê é muito sofrimento, é muita destruição. E eu estava dizendo que a gente vê as pessoas. Eu trabalhei bastante tempo nas ruas, trabalhei bastante tempo em hospitais também, psiquiátricos tal, e longos períodos, e a gente vê que o que arrasta as pessoas para a rua é o vício na sensação. Só que o vício mais forte da sensação é a sedução. Então, é inacreditável como esse nível de densidade vai te roubando tudo, vai te tirando tudo. E você não percebe. E a gente analisando, estudando isso também, vendo pessoas quando elas acabam se deixando levar por isso sem nem ter a percepção de todas as perdas. E você vai perdendo respeito, você vai perdendo admiração, confiança, você vai perdendo tudo porque tudo é visto, né? Tudo é percebido. Então, qualquer intenção que você tenha com qualquer coisinha é visto. Então, a gente entra num lugar muito, muito ilusório de achar que o externo está encantado, né? E, na verdade, o externo vai usar isso de uma forma a se beneficiar e você vai perdendo. Então, é muito legal você falar sobre isso, Théo, porque a gente tem trabalhado bastante isso com os grupos. É legal a Renata colocar também que não é uma condição do feminino. Eu também sustento muito esse lugar de não sedução. Então, eu acho que assim, é importantíssimo, principalmente para as mulheres poderem entrar no lugar de honrar, e os homens também, né? Do sagrado masculino e feminino aí, que a gente está precisando muito trabalhar os dois, não é um só, né? Sim. Porque senão esse desequilíbrio continua acontecendo da forma como a gente está vendo. Maravilhoso receber vocês. Fechamos com chave de ouro. Sim, sim. Incrível. Muito bom. Ouvir vocês tocarem. Vocês vão tocar? Viva! Que delícia. Vamos, da super sincronicidade. Hoje eu falei para Rê, vamos tocar Saúde e Reverencio, né? Que é uma composição Saúde e Reverencio, o sagrado feminino, Saúde e Reverencio, o sagrado masculino, que o fogo sagrado queime os rastros do passado e que a luz da consciência ilumine o brilho do agora. Citarão, 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 citarão,
Sitaram, 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 sitaram. Jai, jai, sitaram. Jai, jai, sitaram. Saúdo e reverencio o sagrado feminino. Saúdo e reverencio o sagrado masculino. Saúdo e reverencio o sagrado feminino. Saúdo e reverencio o sagrado masculino. Que o fogo sagrado do passado, que a luz da consciência ilumina agora, que o fogo sagrado do passado, que a luz da consciência ilumine o agora. Citarão, 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 citarão. Saúdo e reverencio o sagrado feminino. Saúdo e reverencio o sagrado masculino. Saúdo e reverencio o sagrado feminino. Saúdo e reverencio o sagrado masculino. E o fogo sagrado queima seus passado, que a luz da consciência ilumine o brilho do agora. Que o fogo sagrado queima seus passado, que a luz da consciência ilumine o brilho do agora. Citarão, 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 citarão. Maravilhoso. Não, a gente se segurando para não cantar, porque quando a gente fala aqui, corta aí. Né? Tem que ficar... Nem as palmas dá para bater. Dá uma dublada. Não pode bater palma, tem que ficar... Tem que ficar assim. Ah, queridos, que delícia, né? Muito bom esse encontro. Ai, Incrível. maravilhoso. A Rei e o Theo também estiveram lá no templo do Aura e tocaram, acho que junto com o Matheus, né, com a Maria. Eles estão sempre também andando Sim. com o pessoal Sim. lá. É bem forte o trabalho lá também. Com os... Nossa, é incrível, cara. E fiquei impressionada também com o Matheus, com seu filho.
a força da voz, a presença dele também, ele, né? Na hora que ele canta e toca, é uma A gente compra um violão intimidade que baixa. de Dia das Crianças, porque o violão que ele tem é um violão qualquer, e ele aprendeu sozinho, e ele nunca fez aula, então a gente comprou um super violão. Ai, que legal, ele Uau! deve ter amado. Ele Ele é não bem talentoso, lindo. mas ele é muito de boa, tipo, ele continuaria com os violões sem corda, enfim, tava tudo bom. E lá Gente, aquele lugar tem uma força também, né? O templo maravilhoso. Nossa, muito lindo. lá tem um trabalho de 25 anos sem parar, né? Então, é o mais ativo mesmo, assim, de ser visto. Sempre quando a gente está por lá, a gente vai lá com a Marie e tal. Eu adoro. Muito bom. E nós vamos fazer a nossa contribuição, né? Acho que convidar a todos, né? Aí fortalecer esse movimento. Então, vamos agora na sequência dar a nossa colaboração. Convido a todos também que estejam aí conectados com a gente, né? Conosco, a contribuir para a cura do planeta e agradecer vocês que estão canalizando aí esse campo, que estão fortalecendo esse movimento e sempre pode contar com a gente aqui, né? Para fortalecer. E o convite está feito para A todos que gente vai, estão nos assistindo e para vocês, quando vocês estiverem, vem para cá, falar, ó, estamos na área, dá para chegar aí, nem, ó. né, que a gente está em São Paulo, que tudo bem, é incrível o caos para a gente se trabalhar, mas a gente está muito afim de entrar na tela desse celular e chegar aí. Sim, É muito Em gostoso. 2 horinhas e meia vocês estão aqui. Se rapidinho. quiserem vir, dá um salve aqui pra gente. Estamos aqui, tá? Gratidão, Gratidão, foi queridos. maravilhoso, muito bom trocar com Gratidão, amei o convite, foi muito bom. Gratidão, queridos. Beijos. beijos. A gente vai Beijo. deixar ativo aqui a conta, tudo certinho para as pessoas contribuírem. Sim. Beijos.